quem e como são estabelecidos os protocolos na flexibilização das atividades nas cidades. Com um jeitinho brasileiro, será que esses protocolos vão durar muito tempo? Será que a manutenção desses protocolos ao longo do tempo garantirão o fim da pandemia? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para conversarmos sobre esse termo que está em todas as conversas, em todas as ações desse novo normal. Vamos falar hoje sobre o protocolo. Parabéns a Luiz Felipe de Oliveira, que ganhou o volume 1 do livro Cultura Negra. Agora, no dia 25 de julho, vamos sortear o volume 2 do livro Cultura Negra. Você tem tempo ainda para participar. Quem já estava concorrendo, continua no páreo. E se você não está ainda, se inscreva, indique um amigo, aumente as suas chances de participar e concorra no dia 25 com uma outra live que vamos fazer no canal do Guaral. E além do volume 2, vou colocar também o Estado Novo da Portela, a minha dissertação de mestrado na UERJ, falando dos anos 30 e 40, da hegemonia da escola de samba Portela no carnaval brasileiro e a relação com a política na era Vargas. Se quiser concorrer, se inscreve lá no canal. Aliás, quero te fazer 2 pedidos em relação a isso. Ative o sininho para receber as notificações, para saber quando os vídeos estão sendo postados. E outro, vai ajudar muito ao canal se você compartilhar esses vídeos, para que mais pessoas possam acessar o nosso canal. Se pensarmos na história da palavra protocolo, ela está associada a um selo antigo que no Império Romano era colocado nos documentos para dar essa oficialidade, para que as pessoas entendessem que de fato aquilo ali era um documento imperial. Também protocolo tem relação com a questão jurídica, quando a gente vai acionar, fazer algum processo. Eu lembro que para mudança de nível, por exemplo, como servidor do Estado, a gente sempre abre o processo e acompanha ele a partir de um número, de um protocolo, geralmente um cartãozinho pequeno que invariavelmente a gente não sabia onde ele estava. E aí, cadê o protocolo? E o protocolo era fundamental porque ali ia o número para a gente acompanhar o processo ou para o servidor que ia nos atender dar conta, saber em que pé estava aquele processo. Na ciência da computação também, protocolo significa comunicação entre sistemas, estabelecer como dialogam os programas, quem conversa com quem. Uma linguagem um pouco difícil da gente entender, mas eu sei que lá também tem protocolos. Neste momento estão sendo criados protocolos para todas as atividades que já estão retornando ao normal. O funcionamento dos bares, dos parques, das praias, todos estão associados a um conjunto de regras, normas para o bom funcionamento, como, por exemplo, a questão do uso obrigatório da máscara, aquela medição de temperatura feita quando a gente vai numa loja ou quando vamos aos shoppings. Olha o card passando aí em cima. Assista esse vídeo, Vamos ao Shopping, que fala um pouco sobre essas questões. Medidas de segurança que estão sendo estabelecidas para todas as nossas atividades, inclusive as religiosas. Para a reabertura das igrejas, um protocolo sério e seguro está sendo implementado, com a questão da higienização constante, a medição da temperatura, o afastamento entre as pessoas para manter a distância de 1,5 metro a 2 metros e toda a ação que acredita-se possa garantir a segurança dos fiéis. Também nos esportes, os protocolos estão sendo seguidos. Para a retomada da NBA, todos os jogadores de alguns times, não todos os times, mas os que estão já classificados para os playoffs e os que têm chance ainda de participar, estarão em Orlando e jogarão nessa estrutura montada especialmente, uma espécie de bolha para os jogos da NBA. E um protocolo que soma mais de 100 páginas. Haja leitura para entender os protocolos.
O rigor em relação aos protocolos também é o receio que se tem de uma contaminação em massa ou até mesmo óbitos nessa questão, né? Manter o protocolo é fundamental para que as atividades possam voltar. Em alguns casos, ela parece que está sendo acelerada. O campeonato de futebol no estado do Rio de Janeiro, o campeonato carioca teve essa primazia, com momentos complicados, como por exemplo o primeiro jogo sendo disputado no Maracanã, aonde foi montado um hospital de campanha. Enquanto o Flamengo vencia o seu jogo, né, de retomada, algumas pessoas faleceram naquele hospital de campanha no complexo do Maracanã. Os protocolos às vezes são atropelados, às vezes são respeitados ou às vezes são completamente esquecidos. Um exemplo foi o primeiro jogo do Botafogo e Cabo Friense. Uma cena me chamou a atenção. Quando o jogador da Cabo Friense fez o gol, o que ele fez? Ele pegou a bola e tascou um beijo na bola. Meu Deus, mandou todos os protocolos para o espaço. Mas com certeza deve ter sido sonho de criança. Se eu fizer um gol no Campeonato Carioca, vou comemorar desse jeito. E esqueceu. Logo a bola chutada por todos em todos os momentos ali. Essa, de fato, o protocolo foi para o espaço. Um dos reforços na questão do protocolo é a utilização das máscaras. Mesmo que alguns governantes, sobretudo da esfera federal, fiquem remando contra a maré, insistindo, banalizando e até ridicularizando a questão do uso de máscaras, dizendo que usar máscaras é coisa... sim, essa ideia homofóbica que às vezes faz parte do repertório de alguns governantes. Mas o que acontece é que a utilização da máscara é uma proteção para a pessoa e para o outro. Quando você coloca a sua máscara, e tem uma cena que tem me deixado horrorizado, quando preciso sair, na urgência de sair, vejo as pessoas com a máscara no queixo, tomando sorvete. Eu adoro também o sorvete, mas máscara no queixo, tomando sorvete, é um perigo para a própria pessoa e o pior, para o outro. É questão de cidadania, se proteger e também proteger o outro. A utilização da máscara não é uma questão só estética, é uma questão de prevenção da sua saúde, mas também um respeito pelo outro. Protocolo que deve ser seguido, sim, enquanto não tivermos a vacina para o coronavírus. Nessa complexa hierarquia de poderes de quem estabelece os protocolos, o STF defendeu a tese de que o município tem a sua autonomia, e depois o Estado e o governo federal como última instância nessa hierarquia de quem determina os protocolos. E às vezes a confusão é geral, porque em muitos momentos o poder municipal não dialoga com o poder estadual e muito menos com o poder federal. Confusão total. E às vezes, para agradar o governo federal, o governo municipal toma uma atitude que o governo estadual não tomou. Enfim, muitas vezes é difícil de entender. E com isso a população vai sobrevivendo e às vezes seguindo o protocolo, outras vezes ignorando. Como tivemos uma cena que viralizou no primeiro dia de reabertura dos bares no Rio de Janeiro, um grupo, né, de classe média alta, com muita alegria, descontração e filmando, banalizava a doença, tomavam seus chopps, suas cervejas, com muita alegria e aparentemente vivendo uma realidade bastante distante do que se vivia naquele momento, com um número elevado de mortes diariamente. Se Carlos Drummond de Andrade falou dos inocentes do Leblon em poesia na década de 40, aquela cena me pareceu os inconsequentes do Leblon, por sua condição social, a questão de acesso à saúde, à informação. Parece que vivem numa outra realidade, numa realidade onde a doença parece coisa de pessoas simples, pobres, que estavam ali, a maioria para servi-los, mas de máscara. Essa contradição e essa oposição das classes sociais no Brasil têm ficado mais explícitas durante esse momento de pandemia.
a realidade social e, sobretudo, a desigualdade das classes sociais é uma marca que não vamos esquecer e que a pandemia fez questão de sublinhar. Cidadãos de primeira classe, de segunda e de que classe talvez nem seja contado. Muitos são invisíveis nessa pandemia. Precisamos pensar sobre isso. E como tem sido o protocolo na casa de vocês? Aqui, a organizadora do protocolo é a minha esposa, Maria Clara. Olha, quando a gente chega em casa, a gente tem que sair rapidamente para ir ao banco, para ir ao supermercado, ao hortifruti. A gente é devidamente higienizado. Álcool em líquido e em spray. Parece que a gente está entrando num lava-jato. Primeiro, nas solas dos sapatos. E aí a gente começa a deixar os sapatos dentro de casa. Antes a gente deixava os sapatos do lado de fora de casa, mas já estava aparecendo uma loja, uma sapataria. Tantos sapatos. A gente percebeu que era melhor colocar dentro de casa numa caixinha. Mas para isso precisa higienizar a sola dos sapatos. E as compras? Graças a Deus conseguimos fazer compras. Muito obrigado, Senhor. Mas, sinceramente, lavar batata por batata, enxugar cenouras, leite condensado, pó de café, quilos de arroz, adoçante, água sanitária, enfim, é uma loucura. Agora, eu fico bastante enrolado e em dúvida do protocolo quando eu estou na rua. Porque quando eu vou ao banco e vou no caixa eletrônico, eu coloco o cartão, tiro o cartão e aí eu lembro, caramba, preciso higienizar a minha mão. Pego o meu potinho de álcool gel do bolso. Mas se eu coloquei a mão no cartão e no caixa eletrônico, a mão deve estar contaminada. Se eu peguei o vidrinho de álcool gel, caramba, eu contaminei o vidrinho. E aí? Ó, sinceramente, tô ficando louco com tanto protocolo. Não parece um pouco precipitado abrir as atividades comerciais, liberar as áreas de lazer, as práticas esportivas, ainda com uma curva acentuada de contaminação e mortes pelo coronavírus? Será que nós vamos conseguir superar o nosso folclórico jeitinho brasileiro e manter os protocolos pós-pandemia ou quando encontrarmos a vacina para essa doença? Quero mandar um abraço para as historiadoras Marta Abreu e Hebe Matos, do blog Conversa com Historiadoras. Um abraço também a Delaíse Pimentel, que está fazendo um trabalho muito interessante, chamado Cresça nas Terças. Procure lá no Facebook, no Instagram, para acompanhar esse movimento. Grande abraço para Arios Valbert, do canal do Valbert. Grande amizade que estou fazendo, né? E ele tem um canal, ele é lá de Campina Grande, na Paraíba. Grande abraço, o canal dele é muito, muito bacana. E também aos canais Equação de Humanas, do professor Marcos Barbosa, grande abraço. E ao amigo Silvânio Barcelos, que também tem um canal, ok? Professor de História lá em Mato Grosso. Um grande abraço. E já estou começando a pensar numa nova série que nós vamos fazer, chamada Hora do Intervalo, onde conversarei com professores sobre metodologias de ensino, realidades das redes particular, pública, nos vários estados do Brasil. E agradecer a você que tem se inscrito no canal. Já estamos chegando à marca de 500 inscritos. Vamos aumentar essa família? Grande abraço e até o próximo vídeo do canal do Guaral.